vamos voltar a falar com o meu queridíssimo Robson Morelli, porque agora a gente quer saber da nossa seleção, saber do Brasa. Eu quero saber de você, Robson, últimas notícias sobre a seleção brasileira. Mas antes de tudo, e o Rafinha, hein? O jogador teve uma lesão confirmada, né, no jogo da última semana e agora não tem prazo para retornar. Será que a gente não vai ter mais ele nessa Copa, Robson Morelli? O que você traz de informação da seleção brasileira, Robson? É bem provável que não tenha mais o Rafinha na Copa. Lesão muscular na coxa de 4 a 6 semanas é sempre um prognóstico dos médicos para que a lesão não abra, né? A lesão não tenha uma gravidade maior. 4 a 6 semanas é muito tempo para o Rafinha ficar parado, e a Copa não vai esperar pelo Rafinha, nem a seleção brasileira. Ele sentiu, e aquela posição dele, Renê, aquela posição dele agachado no gramado, com os companheiros do lado, é de quem sabe o tamanho da gravidade da lesão. Porque quando não é nada, o jogador ele levanta, ele sai, ele pede a substituição numa boa. O Rafinha ficou muito tempo ali agachado, certamente um filme passou na cabeça dele, porque ele ficou 112 dias fora do Barcelona por lesão. Ele ficou 112 dias fora, e aí ele se machuca e ele sabe o tamanho da gravidade. Geralmente, o jogador, ele sabe o tamanho da gravidade. Os médicos dão esperança, o Carlo Ancelotti está a fim de esperá-lo, ele não vai ser cortado, ele vai continuar com a seleção, ele vai fazer o tratamento que for preciso, mas ele vai ser avaliado e com muita pouca chance, no meu modo de ver, pelas informações que eu tenho, de jogar ainda essa Copa do Mundo. Primeiro, tem que saber até onde o Brasil vai. Segundo, ele tem todo um período agora de tratamento e de recuperação. E ele não pode forçar, porque se ele forçar, piora demais, né? Então, é muito difícil a seleção voltar a contar com o Rafinha nessa Copa do Mundo. É complicada a situação do Rafinha. Zé Duílio, quero te ouvir. A ausência primeiras vezes do Neymar agora pode voltar no jogo dessa semana diante da equipe da Escócia, e agora o Rafinha podendo ficar de fora da Copa do Mundo, Zé. A situação ruim, né? Principalmente para ele, que estava tentando performar, e a gente sabe da importância do Rafinha dentro do esquema do Ancelotti, e agora eu acho que também não vai dar mais tempo não, até porque é um músculo que exige muito, principalmente da característica dele, né, de velocidade, então isso realmente vai acabar prejudicando, e aí a gente vai ter que perder, e o Ancelotti vai ter que se virar nos 30 para achar um jogador para essa lacuna. Luiz Henrique, Martinelli, né, e o próprio Ryan devem disputar essa posição. Inclusive, Henderson, para completar o que ele falou, até para colocar o Robson também para poder falar sobre, hoje foi falado que o Neymar pode fazer um falso 9, né? Então o Neymar podendo entrar ali, um pouco do que o Cunha tem feito hoje, talvez colocar o Cunha para ficar mais na frente ali fixo. Eu até queria, se a gente puder ouvir até o Morelli sobre isso, né? Se ele chegou a ouvir isso lá também, porque é uma função que o Neymar já fez na seleção também, inclusive, e é uma função que pode até favorecer o Neymar. A gente talvez, quem sabe, né, ter aqueles lampejos do Neymar de 2022. Por favor, Robson. Contra a Escócia, acho pouco provável. Ele não está no nível técnico, no nível físico dos demais jogadores. Ele só fez o teste da panturrilha, passou no teste e treinou com intensidade. Mas ele falta muito ainda para ele jogar uma partida de Copa do Mundo. Não acredito que o Ancelotti escale o Neymar para essa partida, não. Ele pode entrar talvez no final para ganhar alguns minutinhos, para ganhar aquela sensação de jogo, para tirar essa ansiedade de estrear pela quarta vez, né, na Copa do Mundo, mas eu não acredito que o Neymar hoje dê conta de fazer esse trabalho, não. O problema é que essa lateral direita, essa ponta direita, esse lado direito, ele tá numa encrenca danada, né? Desde o Militão, desde o Estevão, desde do Wesley, agora o Rafinha, todo mundo que passa por ali tem problema, se machuca, e a seleção brasileira, Renê, não pode ficar sem funcionar o lado direito. Já contra o Haiti, o Ancelotti, ele mudou o eixo da seleção, ele tirou a força do lado direito e colocou toda a força do lado esquerdo, com o Vinícius Júnior, com o próprio Matheus Cunha, com o Douglas Santos, todos ali pelo lado esquerdo. Mas ele não pode deixar a seleção pêncil, ele não pode deixar a seleção sem força nenhuma pelo lado direito. A gente sabe que o Danilo vai até o meio de campo e não passa mais do que isso, uma ou duas vezes no máximo durante a partida. Por isso que eu penso que a melhor opção hoje é o Luiz Henrique, que tem força, que joga por aquele setor e que tem a confiança também do treinador. Muito bem.
Tá, então, as informações trazidas pelo nosso querido Robson Morelli. Robson, vamos pedir pra você ficar aqui antes da gente fazer a nossa transição, porque, bom, Brasil ganhou, né?